Eu, desde o debate dos royalties, quando esse debate se iniciou nesse Senado Federal, eu dizia que tínhamos que fazer o debate sobre o Pacto Federativo. São muitos os temas. Fundo de participação dos Estados. Esse Congresso Nacional, até o final do ano, tem que criar critérios objetivos para a distribuição do FPE. Comércio eletrônico, a dívida dos Estados, a Resolução 72, vários temas, senhora presidente. Infelizmente, aqui, naquele momento, no plenário do Senado, nós não entendemos, nós, Senado Federal, o que estava acontecendo, impuseram uma derrota ao Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O projeto agora está na Câmara dos Deputados. Começa a crescer agora, nesse Senado Federal, um sentimento de que essa reforma tributária fatiada nada mais é do que atacar estados de forma fatiada. Eu chamo a atenção dos senhores senadores que é necessário nesse momento, hoje pela manhã na Comissão de Assuntos Econômicos, foi votada a Resolução 72. Por 13 votos a 12, 12 senadores pediram o adiamento da votação para que existisse a possibilidade de construção de um consenso. Primeiro dizer que é um clima extremamente majoritário nessa casa em relação à Resolução 72. Nós sabemos que é necessário proteger a nossa indústria. Não é justo um produto importado pagar menos imposto do que um produto produzido no nosso país. Nós sabemos, quando a presidenta Dilma fala do tsunami monetário, desse novo momento da economia no mundo inteiro, dessa competição global predatória, que é necessário proteger a nossa indústria. Há um consenso nesse Senado Federal quanto a esse tema. Só que é um outro debate misturado nesse debate, que é o debate da federação. E aqui tem havido muita inabilidade por parte do governo federal. Há condição, sim, da presidenta Dilma chamar os governadores para uma discussão em cima de todos esses pontos, inclusive da dívida dos estados. Amanhã estão querendo votar aqui no afogadilho a Resolução 72. Devo dizer aos senhores senadores que, se aprovarem a Resolução 72 amanhã, acabou a discussão de dívida dos estados. E eu quero chamar a atenção dos senadores porque essa é a casa da federação. Os senhores, nós representamos os nossos estados. Nós representamos os estados da federação. E nós temos que fazer esse debate de forma calma, de forma serena. Em relação à dívida dos estados, já fiz aqui muitos pronunciamentos falando dos números. O estado de Minas Gerais, senador Aécio Neves, a dívida em 97 era 17 bilhões, pagou 18, 55 bilhões. Uma dívida que está se transformando em dívida impagável. Eu cito, e nós sabemos que no ano passado os estados pagaram juros entre 17,3% a 20,3%, porque era IGPDI mais 6% a 9%. O IGPDI estava em 11,3%. Vários senadores dessa casa apresentaram proposta em relação à dívida dos estados. Vários senadores. Eu apresentei mudando o indexador para TJLP e falando do alongamento do perfil da dívida e falando também da diminuição do comprometimento da receita corrente líquida. Vossa Excelência, permite a parte, senador? Claro, senador Aécio Neves. Vossa Excelência, mais uma vez, traz ao debate do Senado Federal aquele que, para mim, é o mais relevante de todos os temas que aqui vêm sendo tratados. Até porque muitas das mazelas por que passa o país hoje são decorrentes da fragilização da federação. Federação é hoje, sabe Vossa Excelência, senador Lindbergh, digno e grande representante do Estado do Rio de Janeiro nessa casa, é uma expressão vazia, solta numa folha de papel. O Brasil caminha a passos largos para se transformar num Estado unitário. E Vossa Excelência, coerente com o discurso que tem feito aqui neste plenário, mais uma vez hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, alertava para aquilo que também eu, um senador de oposição, Vossa Excelência, um senador do PT, da base de governo, portanto, isso mostra que nem tudo está perdido. Temos uma convergência muito grande no nosso sentimento de que matérias que dizem respeito à federação, como a redistribuição dos royalties, não apenas do petróleo, mas também os royalties minerais, questões referentes à renegociação da dívida dos estados,
a repactuação do Fundo de Participação dos Estados, que teremos que rever até o final desse ano, e além da questão referente à resolução número 72, deveriam estar todas sendo discutidas num amplo projeto, um projeto que tivesse como objetivo final o fortalecimento da federação, portanto, dos estados e municípios brasileiros. Vossa Excelência teve hoje, mais uma vez, uma posição corajosa na Comissão de Assuntos Econômicos, e o que nós ali buscávamos não era discordar da resolução número 72. É necessário, sim, que esse privilégio seja superado, mas é absolutamente necessário, é absolutamente urgente que seja garantida previamente aos estados que terão perdas uma transição adequada. Foi isso que propus com a emenda que teve a simpatia de Vossa Excelência, e ninguém perde nada se nós tivermos mais alguns dias para que esse entendimento possa surgir e nós não fiquemos com ônus de, na Casa da Federação, criarmos uma distorção maior do que aquela que ainda existe. Senador Lindbergh. Senador Aécio Neves, eu falava aqui do início que, por dever de coerência, eu tinha que subir à tribuna, porque fiz isso na discussão dos royalties. Nessa discussão, apesar de não atingir o Rio de Janeiro, eu me senti no dever de lançar os mesmos argumentos do debate do Pacto Federativo. E queria chamar a atenção dos senhores senadores também para algo que eu falava desde a questão dos royalties. Você sabe que agora nós tivemos isenção, e a presidenta Dilma tomando medidas que tem que tomar para proteger a nossa indústria, deu uma série de isenções de IPI. Essas isenções de IPI impactam fortemente os estados e municípios. Nós tivemos a emenda 29, que foi aprovada. A emenda 29 dá outras atribuições aos estados e municípios. Nós tivemos o piso dos professores, que também dá novas atribuições a estados e municípios. É esse debate que eu chamo aqui. Esse é o debate mais do que oposição, situação. Nós somos, volto a dizer, representantes da federação, dos nossos estados. Nós temos o dever constitucional de defender os nossos estados e a federação. E a federação está desequilibrada, senador Jorge Viana. Está desequilibrada. Só para você ter uma ideia, das receitas arrecadadas em 2008, a União ficou com 68%, estados 27%, municípios 5%. Das receitas disponíveis em 2008, 54% União, estados 27%, municípios 19%. O que está acontecendo é isso. Aumentam as atribuições de estados e municípios e, na verdade, cada vez mais, aumenta as contribuições que não são repartidas pelos estados e municípios. Esse não é debate de situação e oposição. Esse é o debate dessa casa, da Casa da Federação. Em relação à dívida dos estados, devo dizer que houve uma reunião do CONFAS, e nessa reunião do CONFAS, os secretários, por unanimidade, aprovaram um projeto do senador Francisco Dornelles, projeto que eu sou relator, fui designado pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, presidente Delcídio Amaral. Esse projeto do senador Dornelles mexe no estoque da dívida. Ele recalcula a dívida usando o IPCA no período para trás, então recalcula todo o estoque da dívida. Coloca um título, um valor pré-fixado para o futuro, um valor de 3%. Eu, sinceramente, não entendi a proposta do governo em indexar com a Selic o título das dívidas estaduais. Porque o governo está fazendo um grande esforço, e nós aplaudimos muito essa posição do governo, de desindexar a remuneração dos seus títulos. O governo fez esse esforço, mudou o perfil da dívida pública, um grande acerto. Então, nós não conseguimos entender essa lógica da indexação com o IPCA, com a Selic, que é um instrumento de política monetária. Está baixando, amanhã vai ter reunião no Copom, queremos que baixe, vai baixar, mas em algum momento pode subir, se a inflação estiver pressionando. Então, não dá para indexar a Selic. Também é errado indexar com o IPCA. Eu vi alguns projetos falando isso, é errado, porque não podemos indexar a inflação. Senhores senadores, é hora dessa casa mostrar a sua força. Não é para derrotar o governo, é para forçar uma negociação dos estados da federação com a União. Os estados estão em situação de penúria. A gente presenciou um mês atrás aqui, mais de 14 governadores vindo aqui conversar com o presidente José Sarney. E é por isso, por coerência, que eu tive a minha posição, e nesse debate da questão federativa vou continuar mantendo as minhas posições de que a gente tem que discutir com mais calma e de forma conjunta todo esse tema. Está faltando a boa política,
Está faltando uma política consistente. E o meu conselho à presidenta Dilma é que convoque os governadores para essa conversa. Na quinta-feira, senador Jorge Viana, está vindo aqui para Brasília uma delegação de governadores para conversar sobre dívida dos estados, organizada pelo presidente da comissão, Cândido Vacareza. Na sexta-feira, o governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, está chamando também uma outra reunião de governadores. Eu passo para o senador Jorge Viana, mas antes dizendo o seguinte: a federação, defender a federação é defender a democracia. Não pensem esses gênios da política que estão conduzindo tudo isso desse jeito, que isso não vai estourar. Vai estourar. Está faltando a boa política. E é por isso que eu chamo a atenção dos nossos pares. Assumamos as nossas responsabilidades. Essa é